Hoje no quadro Palavra de Vida eu converso aqui com o pastor Antônio Fontes sobre pecado. Esse é um assunto meio polêmico, né, pastor? E eu queria já começar tentando explicar para as pessoas como é que se define o que é pecado e o que não é. Muito bem, eu acho interessante que nós comecemos essa nossa conversa agora, Alcineia, falando sobre o pecado, tentando encontrar uma definição para ele. Por quê? Porque nós não temos nenhuma dificuldade de entender de que somos todos nós pecadores. O pecado nivela o ser humano. Todos nós pecamos. Agora, precisamos entender, na verdade, o que vem a ser o pecado. O pecado é toda a falta de conformidade com a lei de Deus. É andar na contramão da vontade de Deus. Isso seria, então, o pecado. Então, toda vez que eu transgrido, toda vez que eu atropelo, toda vez que eu desobedeço a Deus, então eu estou pecando. Essa desobediência, ou melhor, essas leis de Deus estão explícitas na Bíblia. Na Bíblia. A Bíblia, ela, na verdade, é a palavra de Deus. Eu sei que, quando se fala na Bíblia, me parece que as pessoas, elas até recebem a Bíblia com muito carinho, elas não têm dificuldade de entender que a Bíblia é a palavra de Deus. A dificuldade que nós temos não é de aceitar propriamente a Bíblia como um livro importante, até um livro sagrado para as nossas vidas. Parece que o nosso grande desafio, Alcineia, é obedecer ou levar em consideração aquilo que está na Bíblia. Está entendendo? Quer dizer, eu digo, não, a Bíblia, na verdade, é a palavra de Deus. Entretanto, apesar de entender que a Bíblia é a palavra de Deus, eu insisto em caminhar de forma contrária àquilo que ela me instrui. Ou seja, existe um respeito pela Bíblia, né? Existe. Uma consideração, né? Aquela coisa toda pela Bíblia, mas na hora de seguir o que está escrito nela é que é o problema, né? Eu acho até que não são poucas as casas que têm pelo menos um exemplar das Escrituras Sagradas, né? Mas esses exemplares, esses livros, essas Bíblias, elas são pouco lidas. Alguém já disse que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, né? Mas eu acredito que não é um dos mais lidos do mundo. Nós lemos pouco. Ainda tem mais uma. São poucos aqueles que, apesar de lerem, na verdade, obedecem o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Pastor, existe diferença entre pecado, pecadinho e pecadão? Olha, todo pecado, como eu disse, é transgressão da lei. Todo pecado é desobediência. Todo pecado é alguma coisa grave. Aos olhos de Deus, todo pecado é uma coisa grave. As consequências do pecado é que são, na verdade, diferentes. Por isso que nós muitas vezes falamos em tamanhos de pecado. Falamos de pecadão e pecadinho. Né? Nós falamos que roubar um lápis do colega da escola seria um pecadinho. Mas roubar talvez um banco, assaltar um banco é um pecadão, né? Mas ambos são algo grave aos olhos de Deus. As consequências é que são bem distintas e diferentes, né? Tem muita gente que usa isso como desculpa, né? Muitos casais, por exemplo, essa questão da traição, do adultério, é pecado, não é? Tem que viver minha vida. Esse é um dos grandes problemas. Eu já ouvi muito isso em aconselhamento pastoral, pessoas que se assentam e dizem, olha, pastor, eu entendo que todos nós temos direito de ser felizes. Tudo que eu faço na minha vida é buscar essa tão sonhada e desejada felicidade. E para isso eu tenho entregado o meu coração nisso. O grande problema está no fato de você ser conduzido simplesmente pelos anseios do seu coração. O problema é quando você, ao tentar encontrar esse caminho da felicidade, você desconsidera aquilo que Deus, de fato, determina em sua palavra. Né? Então, a pessoa quer ser feliz, ela quer viver bem com o sexo oposto, ela quer ter um namorado, ela quer casar, mas muitas vezes ela não procura saber qual é a vontade de Deus para aquilo. Qual é a orientação, né? Qual é a orientação de Deus para a pessoa que está em busca dessa tão sonhada felicidade. Pastor, só para encerrar o nosso bate-papo, como é que se faz para viver sem pecar? Olha, sem pecar não temos condições. Todos nós pecamos. A Bíblia diz, se alguém disser que não tem pecado, está fazendo a Deus de mentiroso. Todos nós somos pecadores. Agora nós temos um Redentor, que é Cristo Jesus. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de
toda a injustiça. Então, nele, somente nele, em Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Pastor, o pecado, ele nos afasta de Deus de fato? Sem dúvida alguma. O pecado nos afasta de Deus. Lá em Gênesis 3, nós temos o relato do primeiro pecado, foi a queda de Adão. Ali houve um afastamento. Então, o pecado nos afasta de Deus. Cristo, ele nos aproxima de Deus. E como é que ele faz isso? Perdoando os nossos pecados. Então, o pecado, sem dúvida alguma, ele entristece ao Senhor, ele nos afasta de Deus e ele sabota a nossa felicidade. Ele atrapalha todo o nosso projeto de felicidade. Existe uma teoria, pastor, que se diz o seguinte: uma vez aceito Jesus, salvo para sempre. E aí a pessoa pode pecar? Não, Como é que é isso? Na verdade, veja bem, a partir do momento em que a pessoa entrega a sua vida a Cristo, a partir do momento em que Cristo Jesus se torna Senhor daquela vida, de que aquela vida é alcançada por Deus através da sua graça, então, obviamente, essa pessoa jamais, ela se perderá definitivamente ou eternamente. Ela poderá tropeçar, ela poderá cair, ela poderá entristecer o Senhor, mas jamais ela se perderá eternamente. Agora, uma pessoa verdadeiramente transformada, embora ela venha pecar, mas ela não permanece no pecado, ela não tem prazer no pecado. Por isso mesmo ela sente a tristeza por ter cometido o que cometeu e ela busca a Deus, assim como o filho pródigo. Nós temos na Bíblia o exemplo do filho pródigo. Ele se afastou de casa, se afastou do pai, deixou de lado tudo aquilo que ele tinha na casa do pai. E quando ele se afastou, ele não perdeu a paternidade. E um dia ele resolveu voltar. Mas quando ele voltou arrependido. E o pai o recebeu. Ok, obrigada então por esse bate-papo aqui conosco sobre um assunto que é tão importante e às vezes até polêmico, né, pastor? Também, é verdade. Mas eu creio que, de fato, como você disse, ela é muito importante para todos nós. E a gente não precisa ficar com essa carga nos ombros, né? Errou, vai lá, se arrepende, pede perdão. Pede perdão a Deus. O importante né? é não viver no erro, né? Não viver no erro. É colocar diante de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entregar o nosso fardo nas mãos do Senhor. Olha, pastor, adorei esse bate-papo aqui. Vamos voltar a falar mais sobre esses assuntos, né, aqui no programa. Será sempre um prazer. Obrigada mesmo, E tá? a minha oração é que Deus a todos, em Cristo Jesus, abençoe. Bom, e no próximo bloco a gente volta para fazer um passeio. Vamos fazer uma viagem no tempo, conhecendo um pouco da história do Maranhão, através do Museu Huguenote. É um instante só, a gente volta já para fazer esse passeio com você.